O Senhor Jesus falou nesse capítulo sobre os últimos acontecimentos. O que aconteceria nos finais dos tempos? Ele falou sobre várias coisas, sobre guerras, rumores de guerras. Ele falou sobre fomes, pestes, epidemias, não é? Como estamos vendo aí agora, coronavírus, que já é algo que tem assustado o mundo inteiro. E já é uma amostra do que pode acontecer com a humanidade. No capítulo 24, versículo 36, a partir do 35, o Senhor Jesus falou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, nós estamos falando de Noé esses dias, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E como foi nos dias de Noé? Ele fala: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos analisar como eram os dias de Noé, para que o nosso Senhor fizesse essa comparação. Repare que o Senhor Jesus usou o exemplo de Noé, o exemplo do dilúvio, o exemplo do que acontecia naquela geração. Quantas pessoas haviam na época de Noé? Não sabemos precisar. Mas podemos dizer que apenas 8 se salvaram, porque é o que a Bíblia fala. Apenas 8 pessoas se salvaram. Muito pouco em relação a toda uma geração. Poucos foram salvos. Nenhum apóstolo falou tanto do inferno, nenhum profeta, ninguém falou tanto desse lugar como o próprio Jesus. Por quê? Ele falou tanto do inferno, até mesmo mais do que do céu. Porque ele sabia muito bem que lugar era aquele. Ele sabia muito bem o que é uma alma ser torturada pelo fogo eterno, sem ter esperanças de sair daquela condição. Veja, por maior que seja o sofrimento nesse mundo, há sempre a esperança de que um dia ele vai acabar, ou de um jeito ou de outro. Se não acabar em vida, pelo menos vai acabar com a morte, o sofrimento relacionado a essa vida. As dores que a pessoa sente, como muitos que estão nos hospitais com uma doença, um cancro, por exemplo, no estado muito avançado, e as dores são insuportáveis, e as medicações são fortes demais, mas às vezes nem mesmo a medicação consegue remover a dor por completo. Aquela pessoa pede a morte, porque ela diz: se eu morrer, esse sofrimento, essa dor que eu estou a sentir vai acabar. Então, em relação a esta vida, há sempre a esperança de que as coisas poderão mudar. Nós temos a esperança, além da fé, nós também temos a esperança. Então, a esperança faz com que a pessoa tenha alento,
Porque ela pensa, bem, tem jeito para mudar essa situação. Tudo na vida pode ser mudado. Mas após a morte não tem o que mudar. Não tem o que fazer. Por isso que Jesus falava tanto desse lugar, porque não há nada que ser feito. Nem mesmo a morte dele, nem mesmo o sangue que ele derramou na cruz, terá condições, após a morte de uma pessoa, de tirá-la desse lugar. Por quê? Porque aquela pessoa teria que reconhecer o sacrifício dele enquanto estava viva, para que o sacrifício dele tivesse efeito sobre ela. Mas se ela não reconheceu, a morte de Jesus, para ela, foi em vão, porque ela não creu, ela não reconheceu o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Há filhos que são revoltados com os pais, porque dizem, meu pai me tirou isso, me tirou aquilo. Mas o pai não tirou, a mãe não tirou, o pai corrigiu, porque queria o bem do seu filho. Mas ele usou aquilo como algo de ruim que o seu pai lhe fez. E ao invés de reconhecer, eu errei, meu pai tem toda a razão de ter me corrigido. Ao invés disso, se revoltou contra o pai. Assim tem feito a humanidade contra Deus. Deus tem sido visto como um ser cruel, insensível. Alguns dizem, se Deus é tão bom, por que então Ele não faz nada para ajudar tantas pessoas que estão aflitas nesse mundo? Deus está onde sempre esteve. A questão não é onde está Deus. A questão é o que as pessoas têm feito. Deus nos deu a liberdade de escolher o que queremos. Como amar um mundo podre como esse? Como? Assim como foi nos dias de Noé, Jesus disse, será a vinda do Filho do Homem. Estavam lá distraídos, cada um levando sua vida. De repente veio a destruição. De repente virá o mal a este mundo. De repente o nosso Senhor retornará. E muitos serão pegos de surpresa. Se você quer a sua salvação, não perca tempo. Esse é o momento de você ser salvo.